Bom dia, nós estamos reunidos neste culto, nesta manhã de domingo, o primeiro domingo após a Páscoa. Um domingo que ainda está ecoando no nosso coração, na nossa mente, a grande mensagem do Evangelho que é a ressurreição de Jesus. Essa é a grande mensagem, esse é o grande anúncio que eu e você temos para os nossos dias. Afirmar e anunciar que Jesus está vivo. E por isso nós podemos experimentar isso a cada domingo. Também esse dia faz sentido, nós celebramos e cultuamos no domingo, porque é o dia da ressurreição. É o dia que marca esse grande evento para nós. Que nesta manhã, que nesse dia, eu e você queremos celebrar essa presença desse Deus vivo, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa certeza é que eu os convido também para cantar, para que a nossa alma cante, para que a nossa alma expresse essa adoração a esse Deus maravilhoso, que você cante com o seu coração. Acompanhemos o próximo hino. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva às glórias dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Assim nós cantamos, nós somos elevados a esse momento tão espiritual, tão sublime, de poder expressar a nossa adoração a Deus. Mas como a gente sempre faz no início do culto, quando nós também entoamos louvores, nós somos chamados a confessar os nossos pecados. Talvez se pergunte, mas por que todas as vezes a gente faz a confissão de pecados? Porque todas as vezes eu e você pecamos. Porque em todos os dias eu e você erramos. E vejo, meus queridos, a graça que nós temos de poder chegar diante de Deus e confessar os nossos erros.
pois ao confessá-los, nós temos a graça e a bondade de Deus para receber o seu perdão. Por isso os convido para que você olhe para dentro de si e reconheça os seus erros. Reconheça aquilo que tem causado sofrimento para você e para as pessoas que estão próximas de você. Vamos nos arrepender. Vamos deixar que o Espírito Santo, Ele nos liberte, Ele nos transforme e que o perdão de Deus seja algo concreto na sua e na minha vida. Oremos. Deus, nós cremos na Tua misericórdia, no Teu poder que se renovam a cada manhã. E porque eles se renovam, é que nós temos essa confiança, essa certeza de que podemos recomeçar, de que podemos ter uma nova chance, uma nova oportunidade. E por isso nós reconhecemos os nossos erros, reconhecemos os nossos pecados e queremos diante de Ti confessá-los com o coração contrito, com o coração que percebe que a força do pecado vai nos destruindo, a força do pecado vai atrapalhando as nossas relações, a força do pecado vai nos separando cada vez mais de Ti. Mas a força da graça, a força do perdão nos restaura, nos liberta, nos reconcilia e nos dá de novo chance para recomeços. Por isso pedimos perdão, Senhor, que Tu tenhas compaixão de cada um de nós. Tu sabes das nossas fraquezas, Tu sabes aonde somos tentados, Tu sabes aonde erramos, por isso reconhecemos e pedimos perdão. Tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos ajude, Senhor, a sempre de novo a recomeçar contigo e com as pessoas. Em Teu nome que nós oramos. Amém. E é nessa certeza sempre que eu e você temos, de que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus tem o poder para perdoá-los. Deus tem o poder para transformar a nossa vida. Por isso, meu querido, tenha sempre isso no seu coração, essa convicção de que na graça de Deus você encontra refúgio, que na graça de Deus você pode experimentar uma nova vida. E essa nova vida, ela contagia aqueles que estão à sua volta. Pois você sendo perdoado, você sendo transformado, também a sua casa é transformada. Também as pessoas que convivem contigo são impactadas por esse perdão. Então nós podemos também cantar esse hino que nos convida a olhar não só para nossas dores, mas para as dores do mundo, para que esse teu clamor, essa presença de Deus esteja entre nós, nos transformando. Cantemos o hino. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação. A tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro em compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, que eleições. Nós queremos ouvir a palavra de Deus, palavra essa que sempre nos transforma, palavra que
nos dá de novo orientação e sabedoria. Eu quero convidar o Marco, que vai fazer a leitura bíblica, e que você receba esta palavra como palavra de Deus para o seu coração, que ela ecoe e transforme a sua vida. Ouçamos a palavra do Senhor. Bom dia a todos. Leitura do Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Jesus aparece aos discípulos. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. Eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados." Até aqui a palavra. Obrigado, Marco, pela leitura deste Evangelho, que nós queremos logo em seguida meditar também na continuidade desse capítulo 20 do Evangelho de João, e que essa palavra vá nos transformando a nossa vida. Antes, queremos cantar um hino que nos convida a louvar, que nos convida a reconhecer que esse Deus está presente entre nós e em nós. Então, cantemos antes da reflexão.
Eu os convido para uma palavra de oração. Senhor, nós te louvamos, não só com os nossos lábios, mas também com a nossa vida. Nós te reconhecemos como o nosso único Senhor. E por isso pedimos que a tua palavra venha sobre nós, que a tua palavra encontre um lugar em nossas vidas, em nosso coração, para transformá-lo. Que a tua palavra seja lâmpada e luz para os nossos caminhos. Que a tua palavra abra os nossos olhos e entendimento para vivenciar essa novidade do Evangelho. Fale a cada um de nós. Que teu Espírito Santo ministre no meu coração e ministre nesses que estarão e estão ouvindo a tua palavra. Que sobre cada um de nós venha a graça e o entendimento da palavra que tu tens para nós. Em teu nome, amém. Eu creio, mas eu tenho dúvidas. Esse é um título de um livro do pastor Ricardo Gondim. É um livro muito interessante, que se você puder ler, eu recomendo. Pastor Ricardo Gondim, eu conheci em 97. Ele é pastor da Igreja Betesda em São Paulo. E em 97, juntamente com outros pastores de várias denominações, eu tive um tempo de mentoria com ele e mais 4 líderes a nível nacional da Igreja Evangélica Brasileira. E por isso eu o conheço e de fato é recomendado esse livro. E ele escreve bem a partir desse título: Eu creio, mas tenho dúvidas. Parece algo contraditório, não é verdade? Crer e dúvida, há espaço para essas duas dimensões humanas? Fé e dúvida? Eu lembro que algum tempo atrás era quase que um tabu dizer que você tinha alguma dúvida. Para muitos cristãos, ter fé significa não ter dúvidas, não ter dúvida nenhuma, simplesmente aceitar. E muitos ainda entendem dessa forma. Tem muitas igrejas e líderes religiosos que condenam qualquer dúvida em relação às Escrituras, em relação a Deus, em relação à fé. A pergunta é: podemos ter dúvidas ou não? As dúvidas fazem parte da nossa caminhada, da nossa existência. E posso dizer para você, meu querido, posso dizer para você, minha querida, que eu sou simpático e consigo ser solidário com as pessoas que têm dúvidas. Porque a dúvida, ela é uma mola propulsora. A dúvida pode nos levar a descobertas. Ao mesmo tempo, a dúvida, ela me faz perceber a minha humanidade, a minha pequenez e a minha humildade. Os grandes conflitos religiosos, os grandes conflitos entre grupos, é porque cada grupo se acha detentor da verdade. É um grupo dizendo aqui que a verdade está aqui, a verdade está lá, e cada um se achando dono dessa verdade. E por isso muitos conflitos acontecem. Quando na verdade, nós precisamos admitir que nós não temos conhecimento de todas as coisas. De que nós somos pequenos na nossa limitação, na nossa finitude humana. De que racionalmente, intelectualmente, há um limite. E quando eu entendo isso, não só em relação a mim, mas também em relação ao outro, há um respeito, há uma possibilidade de aprender com o outro. Por isso, é importante nós relacionarmos fé e dúvida como parte de crescimento, como uma parte de que nós estamos buscando um crescimento maior, um crescimento espiritual. Como eu disse, eu sou solidário e simpático à dúvida, e as pessoas têm dúvida, porque eu entendo que diante de tantas coisas que acontecem conosco, perguntas como: aonde está Deus? Como Deus permite? Como crer em Deus
em tempos de pandemia? Como crer em Deus quando líderes religiosos, eles buscam pela ganância, pelo poder dominar as pessoas? Como crer em Deus quando políticos usam o nome de Deus para a ganância e para a sustentação do seu poder? Muitas perguntas surgem, muitos questionamentos, e as dúvidas, elas vão fazendo parte. Será que esse é o Evangelho? Será que foi essa a proposta que Jesus nos colocou? Será que foi isso mesmo que Ele nos ensinou? Então, perguntas são necessárias. Nós não podemos ser pessoas que simplesmente aceitam, que simplesmente têm uma fé cega, quando alguém diz uma coisa e a gente simplesmente aceita, sem fazer questionamentos, sem buscar a profundidade, sem querer saber a origem. Talvez esse seja o maior problema nos nossos dias. As pessoas estão apenas se submetendo, pelo menos no contexto religioso. E por isso a gente vê algumas situações que até nos assustam. A história de hoje que eu quero compartilhar com vocês nos fala um pouco sobre essa questão da dúvida. Antes de eu ler a continuidade do texto, eu quero retomar o que o Marco leu para nós, quando ele narrou esses encontros naquele dia, naquele primeiro dia da semana que nós chamamos de domingo. Vejam, Jesus ressuscita na madrugada. Maria Madalena e as mulheres são as primeiras a terem contato com Jesus. Mas logo depois também Jesus vai ao encontro dos discípulos. E como ouvimos, os discípulos estavam trancados. Os discípulos estavam numa casa, numa sala, num lugar, com medo. E medo de quê? Medo de perseguição. Medo de que os judeus pudessem também capturá-los, prendê-los e até matá-los. Havia um medo instalado no coração dos discípulos. Mas quando Jesus entra, Jesus rompe a barreira material e ele entra e diz: paz seja convosco. É uma saudação não só apenas como se dissesse um bom dia, ou como simplesmente uma saudação normal, é uma saudação profética, é uma saudação pascual, é uma saudação de uma nova vida, de uma nova paz. E por isso, quando Jesus aparece, ainda com as chagas, ainda com as feridas, é para mostrar essa realidade da morte e da nova vida, para que os discípulos pudessem entender que agora a paz que ele está desejando foi aquela que ele anunciou antes da sua morte e que de fato está se concretizando na sua ressurreição. É interessante observar que ao Jesus dizer paz seja convosco, Jesus também toma uma atitude, uma ação para com os discípulos que dá a eles uma autoridade, e não só uma autoridade, mas como preenche o coração daqueles homens, daquelas pessoas que estavam lá naquele momento, naquele final de tarde do primeiro dia da semana. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus sopra sobre eles como Deus soprou o fôlego da vida, como Deus lá no princípio soprou e deu ao ser humano a vida. Agora Jesus está soprando sobre os seus discípulos esse sopro da vida, para sinalizar uma nova comunidade, para sinalizar uma nova caminhada, para sinalizar agora um novo momento. E por isso faz todo sentido, meus queridos, que isso acontece no primeiro dia da semana, que nós chamamos domingo, porque essa é a nova marca, a marca de uma comunidade que se reúne debaixo do ressurreto, ao lado do ressurreto, debaixo da mensagem da ressurreição, que é a vida nova. E assim se dá o início dessa força propulsora, que vai se concretizar 50 dias depois, com a descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desce e marca o início da igreja cristã. Então vejam, os discípulos estavam com medo, estavam com muita
muita apreensão, havia muitas dúvidas, muitas perguntas. Em meio a tudo isso, o que eles experimentam? Experimentam uma paz sobrenatural. E não só experimentam a paz, como eles também são vivificados, eles são renovados pelo sopro de Jesus. E agora eu quero continuar a leitura de onde o Marco parou, para nós percebermos o que ainda está por acontecer. E diz assim a partir do verso 24, do capítulo 20 de João. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de O Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos, e ponha o seu dedo nelas, estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Outra experiência, uma semana após o domingo da ressurreição. No outro domingo, no outro primeiro dia da semana, Jesus aparece aos seus discípulos, agora com Tomé. Mas durante a semana, Tomé foi avisado, foi informado que Jesus havia aparecido aos discípulos. E Tomé desacreditou. Tomé disse assim: olha, eu não acredito, eu estou ouvindo isso, eu estou ouvindo de vocês, já estou ouvindo que Jesus ressuscitou, mas se eu não colocar o meu dedo nas suas feridas, se eu não colocar o meu dedo lá onde ele foi cravejado, aonde ele realmente experimentou a lança, eu não vou crer. Eu só creio se eu colocar o meu dedo. É o típico crer para ver, ou melhor, ver para crer. E assim, Jesus chega com os discípulos e Tomé estava lá. Jesus sabia dessa dúvida, desse questionamento. Talvez a gente possa perguntar: será que o desânimo não foi tão grande que fez com que Tomé ficasse desacreditado? Será que a dor da perda do seu mestre e todo o horror que Jesus passou não gerou em Tomé uma profunda decepção, que somente algo grandioso para fazê-lo novamente a crer? Porque vejam, meus queridos, muitas vezes é assim conosco. Quando a gente passa por uma profunda decepção, quando a gente passa por uma profunda experiência de dor, quando a gente perde as expectativas e a esperança, muitas vezes a gente se sente assim, se sente sozinho, desacreditado, já não crê mais em possibilidades, já não crê que as coisas possam mudar. Quantas histórias de vidas marcadas pela incredulidade, por conta de experiências de decepção. É o tipo também de relação quando você tem com alguém próximo, e esse alguém próximo trai você, ou esse alguém próximo causa em você uma frustração tão grande, que você diz: eu não acredito mais em você, eu não vou mais acreditar em você, eu não consigo mais acreditar em você. Um pouco do que Tomé estava vivenciando explica essa dificuldade dele aceitar como os discípulos, os outros aceitaram. Mas Jesus
vai ao encontro de Tomé. E aqui está um passo importante que Jesus dá. Jesus não nega, Jesus não discrimina, Jesus não desdenha a dúvida de Tomé. Ele podia dizer: Tomé, se vire com a tua dúvida, vou deixar Tomé, ele com as suas interrogações e pronto. Não, mas Jesus volta, Jesus deseja a paz aos discípulos e Jesus chama Tomé e diz para Tomé: toque Tomé, toque em mim, veja. Esse é o toque restaurador. Jesus se permite ser tocado. Aliás, Jesus nunca impediu de ser tocado. Quando ele estava no meio da multidão, até mesmo o toque de uma mulher cirofenícia no meio de tanta gente, ele percebe aquele toque diferenciado e ele diz: alguém me tocou. Os discípulos até ficam ali sem entender nada, alguns riem e dizem: claro, Jesus, olha essa multidão, todo mundo se tocando. Mas Jesus diz: não, há um toque diferente. Há um toque diferente. As crianças tocavam Jesus. Os impuros tocavam Jesus. Os doentes tocavam Jesus. Jesus se deixava ser tocado. Porque para Jesus, meus queridos, não há pessoa intocável. E aqui está algo importante para nós também como igreja. Não há pessoas intocáveis. Todas as pessoas podem experimentar o toque de Jesus. Não há intocável entre nós, como por exemplo na cultura indiana, que há os Dalits, ou os párias, que ninguém pode chegar perto, ninguém pode tocar para não se contaminar. Não. Para os cristãos, para a comunidade do ressurreto, para a comunidade que celebra a vida, para a comunidade que celebra a vitória, para a comunidade que celebra a ressurreição, não há pessoa intocável. E o toque transforma. O toque liberta. O toque, o afeto da possibilidade de um novo começo. Duvida? Deixe alguém por muito tempo sem um toque. Nesse tempo de pandemias, nós estamos com restrições, nós não nos abraçamos mais com tanta frequência, nós não mais nos tocamos como nós nos tocávamos antes, mas de alguma forma sempre é necessário um toque, nem que seja aquele soquinho, nem que seja um toque de cotovelo, porque o toque com o outro é importante. Quando as pessoas estão totalmente sem toque, elas enlouquecem, elas não aguentam. A falta de afetividade mata pessoas. Por isso é importante essa ação de Jesus, essa abertura de Jesus, essa possibilidade de Jesus se deixar ser tocado. Aliás, eu lembro de uma experiência muito forte, significativa que foi para mim, quando antes da pandemia eu fui visitar uma pessoa que estava no hospital, já há muito tempo acamada, e ela estava sedada. E quando cheguei no quarto, encontrei a filha dessa pessoa tocando no rosto, alisando, passando a mão. E aquilo me comoveu porque eu sabia que a pessoa estava sedada. A priori ela poderia até nem sentir. Mas o fato daquela filha estar tocando, ministrando ali carinho, ministrando amor, expressando a sua afetividade, e quem sabe fazendo esse toque a sua oração, fazendo esse toque uma aproximação, fazendo esse toque um momento de reconciliação, foi extremamente significativo. Por isso mesmo, com as restrições, não vamos deixar de tocar,
e de ser uma igreja que permite que as pessoas sejam tocadas. E talvez se pergunte, mas como podemos tocar Deus? Os discípulos puderam, as pessoas que foram conterrâneas de Jesus puderam tocar em Jesus, ele estava lá em carne e osso, como é que nós podemos tocá-lo hoje, século 21? Bom, em primeiro lugar, é Deus quem nos toca primeiro. Em primeiro lugar, sempre é Deus quem toma iniciativa e toca em nós. Mas Ele nos deixou uma possibilidade para nós o tocarmos. Sabe como, meus queridos? Lá em Mateus capítulo 25, ele diz o seguinte: quando vocês derem um copo d'água para quem tiver sede, quando vocês vestirem os nus, quando vocês visitarem aqueles que estão presos, quando vocês fizerem a um desses meus pequeninos, vocês estão fazendo para mim. A gente toca Jesus quando a gente toca no outro, quando a gente mata a sede do outro, a fome do outro, quando a gente visita o outro, quando a gente dá ao outro a dignidade de vida. É uma forma de a gente tocar esses mais pequeninos, essas pessoas estão precisando, estamos tocando o próprio Cristo, o próprio Jesus. Tomé, ao tocar, ao perceber isso, ao ver Jesus, ele exclama, e essa exclamação de Tomé é uma confissão de fé. Ele diz: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. A dúvida cai por terra, a incredulidade cai por terra, e nasce uma confissão, nasce uma declaração, nasce uma convicção de que Jesus de fato é Senhor. E aqui o termo Senhor no original é Kyrios. Ele não é um Senhor qualquer, é o Senhor sobre todos, é o Senhor sobre todos os poderes, é o Senhor que domina o universo, é o Senhor que domina a terra, é o Senhor que domina o tempo. Tomé está dizendo: tu és o Kyrios, tu és o Senhor, tu és o Todo-Poderoso, tu és o meu Deus, o meu Senhor. Veja, de um coração que há poucos dias estava frustrado, decepcionado, acanhado, triste, nasce uma confissão de fé. Por isso eu acredito que quando as nossas dúvidas, elas são sinceras, quando nossas dúvidas movem o nosso coração para uma busca, quando nossas dúvidas nos movem para os braços de Deus, nasce uma confissão de fé, nasce uma convicção que mantém a nossa fé viva e os nossos passos no caminho de Deus. E aí Jesus, diante dessa confissão de Tomé, ainda lhe diz o seguinte: você creu porque me viu? Felizes são os que viram, os que não viram, mas assim mesmo creram. Sabe de quem Jesus está falando aqui? Está falando de você, está falando de mim, está falando de nós. Jesus está dizendo: Tomé, você viu, você acreditou, os demais discípulos também viram e acreditaram. Vocês tiveram uma oportunidade única de ver e crer. Jesus com isso não está condenando, Jesus não está achando a ação de Tomé abominável, mas Jesus está realmente afirmando: vocês viram e vocês creram, mas felizes, os bem-aventurados serão aqueles que não verão, que não viram, mas vão crer. Nós não vimos Jesus de carne e osso, nós não tocamos em Jesus nas suas feridas, nas suas chagas, mas bem-aventurados e felizes somos se crermos, se confiarmos nesse ressurreto, nesse que é a exclamação de Tomé: meu Senhor, meu Deus.
E aqui está uma experiência profunda de que eu não preciso ver para crer, mas eu preciso confiar. Confiar. Nem tudo eu preciso entender para crer, mas eu confio naquilo que eu creio, naquilo que é uma parte do todo, porque Deus é o todo, mas nessa parte do todo é o que me ajuda e me sustenta a caminhar, a confiar, a me lançar nas mãos de Deus, nas mãos do ressurreto. E aí eu lembro de uma frase de Agostinho, o popularmente chamado Santo Agostinho, um dos pais da igreja, que disse: tu estás presente. Tu estás presente. Sabe, meus queridos, que muito mais do que crer, e agora estou falando no sentido filosófico, teórico, doutrinário, ou até mesmo de existência, Tiago vai dizer isso. Tiago vai dizer, olha, até os demônios creem na existência de Deus, mas os demônios continuam sendo demônios, porque não basta crer apenas que Deus existe, é preciso crer e confiar na presença dEle. É o espaço que Ele ocupa em nós, é o espaço que eu e você damos na nossa vida para Ele, porque se a incredulidade nos remete a um ateísmo, a uma descrença, hoje há muitos cristãos incrédulos. Eles dizem que creem em Deus, eles até confessam a fé nesse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas não dão espaço para Deus agir, não dão espaço para Deus ser, não dão espaço para Deus estar presente. E aqui é o grande diferencial, dar espaço para Deus, permitir que Deus esteja em nossa vida, porque Deus não arromba a porta, Deus bate a porta, e você, ao abri-la, você deixa Ele entrar, ser e estar. Isso é fé, isso é confiança, isso é uma entrega, que na nossa jornada de dúvidas e perguntas, nós vamos confiando de que Ele está presente, de que Ele ocupa um espaço, ou melhor, ocupa o espaço na nossa vida. Então eu quero te perguntar, você tem dado esse espaço para Deus? Você tem permitido Ele estar na sua vida? Ou a sua fé se resume apenas numa crença? Fé é confiança, fé é entrega, fé é você se lançar e se entregar nas mãos de Deus, como Tomé. Teve suas dúvidas, ele viu, ele confiou, ele se lançou, mas Jesus disse: bem-aventurados serão aqueles que não verão, mas se lançarão e darão espaço para mim na sua vida. Que você seja essa pessoa feliz e bem-aventurada, que você dê esse espaço para Jesus, que Ele seja o Senhor todos os dias da tua existência. Amém. A confissão de Tomé é a nossa confissão. Hoje nós podemos confessar nossa fé também conforme as palavras do credo apostólico. O risco de nós confessarmos nossa fé conforme as palavras do credo apostólico é que se tornem palavras apenas repetitivas, palavras que a gente solta, verbaliza, mas não internaliza. E o meu desafio é que eu e você possamos dizer essas palavras, não soltá-las, mas também vivenciá-las e trazê-las para o nosso dia a dia. Internalizar a nossa fé nesse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos o próximo hino e vamos juntos expressar também a nossa fé, a nossa gratidão a Deus. Cantemos. Ó Pai, nós te pedimos em nossos corações, encontrem sempre em ti o nosso porto seguro, e mesmo em tempestades confiemos em tua proteção. Mesmo contra os ventos, sigamos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Amém. Ó Pai, nós te pedimos que nossos corações encontrem sempre em ti o nosso porto seguro, e mesmo em tempestades confiemos em tua proteção. Mesmo contra os ventos, sigamos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Amém. Meus queridos, hoje o nosso culto, ele foi gravado, por isso as intercessões, os pedidos de oração que foram colocados no chat, se você colocou, eles não serão mencionados, ok? Mas eu quero convidá-la a orar e a interceder por pessoas e situações que vêm à sua mente e em seu coração. Se você colocou ali um pedido de oração, ore por aquilo que você colocou. Se alguém leu aquele pedido, ore por aquela intercessão. Vamos nos unir, vamos nos fortalecer também intercedendo um pelo outro, carregando um ao outro em oração. Então, juntos, vamos expressar nosso clamor e intercedendo e carregando um ao outro em nossas orações. Oremos. Deus, nas tuas mãos colocamos pessoas e situações que vieram à nossa mente, na nossa lembrança, pessoas e situações que nós clamamos, pessoas que nós amamos, que estão passando por dificuldades, pessoas que estão internadas,
por conta da Covid ou de outras enfermidades, pessoas que estão passando pela recuperação, ou mesmo pelas pessoas que estão chorando os seus mortos. Ó Pai, coloque a tua mão sobre cada um. Tu tens poder para trazer consolo para quem precisa. Tu tens poder para trazer cura para quem necessita. Tu tens poder de fazer nova todas as coisas. Que a tua vontade seja feita, Senhor. Nós colocamos nas tuas mãos, porque sabemos e confiamos em Ti. Sabemos quem Tu és. E assim, ó Pai, o nosso clamor também se dirige à nossa nação, ao nosso país, aos nossos governantes para que se volte para Ti, ao nosso povo que sofre em todos os sentidos. Intercedemos pela nossa igreja e por todas as igrejas cristãs, para que proclame o Teu Evangelho e anuncie esse Evangelho do ressurreto, da transformação. Eu quero interceder, Senhor, por aquelas pessoas que estão passando pelas dúvidas, por perguntas angustiantes, existenciais. Que essas pessoas, Senhor, possam também ser tocadas e que essas dúvidas possam levá-las aos Teus braços, ao Teu acolhimento. Que elas experimentem, Senhor, uma convicção profunda que nasce a partir da dúvida. Enfim, entregamos tudo nas Tuas mãos e oramos juntos a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A bênção de Deus é a mesma bênção que Jesus desejou aos seus discípulos quando disse: paz seja com vocês. Que essa paz que vem de Deus possa trazer reconciliação e vida ao seu coração. Que essa paz que procede do coração de Deus traga a você, meu querido, minha querida, bênçãos, onde você pode lançar sobre Ele as tuas dúvidas e crer no amor dEle. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E nós, como paróquia dos apóstolos, nós queremos ser essa igreja onde você que tem dúvida, você que está tendo dificuldade de fé, de acreditar, você tem lugar, você tem espaço aqui. Você será acolhido, porque nós somos uma comunidade de fé que acolhe todos. Por isso há espaço, há lugar para as dúvidas, há lugar para questionamentos, porque nós queremos um Deus que pode agir e nos dar o que necessitamos. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito abençoada e até o próximo domingo. Cantemos o último hino, encerrando o nosso culto. E um forte abraço a todos. Queira a estrada conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor.
Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus. Agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, que isso nunca venha nos faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes temos alegria, Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão.